Tudo de bom para você, querido aluno! Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua estrangeira, língua inglesa, hoje com a temática do Reported Speech e da Passive Voice dentro dos textos informativos. É a nossa aula de número 25, sendo aqui gravada para vocês através da plataforma do CPC. Lembrando a vocês que aqui no CPC você se garante. Então estamos muito felizes em termos vocês aqui em mais uma jornada do conhecimento e do saber. Estamos aí há 80 e poucos dias do Enem. Então simbora, neném, que o Enem não espera por ninguém. Vamos seguir em frente. Galera, naquele nosso minutinho de reflexão, nós vamos ter aqui o 2 Minute Wisdom de hoje e depois eu vou explicar exatamente o que a gente vai fazer nessa aula, tá? Nesse encontro de hoje. Então, nosso 2 Minute Wisdom são duas reflexões bem rapidinhas, mas essenciais. A winner is a dreamer who never gives up. Um vencedor é um sonhador que jamais, que nunca desiste. Então, você que está aí me ouvindo, assistindo a nossa aula, que acompanha de perto o nosso trabalho, que interage conosco, que gosta desse contato que a gente mantém em todo encontro, essa palavra vai para você. Quero te dizer que você está muito próximo, muito perto de vivenciar uma das melhores experiências da sua vida, que é conseguir a sua tão sonhada aprovação. E eu espero que a gente aqui consiga fazer com que você perceba o seu grau de importância, o seu grau de relevância, o seu protagonismo no processo. A cada dia, a cada semana a gente vai encurtando mais. Já chegamos naquele famoso ponto de não retorno, quando não tem mais como a gente voltar para trás. Então nós estamos iguais a foguete, neném. Foguete não dá ré, só sobe. Então nós vamos só subir em rumo aí ao nosso objetivo maior, que é a aprovação de vocês, tá bom? Então ficamos felizes em ter vocês aqui. E, antes de mais nada, lembre-se que acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. Então estude, dedique-se para que você possa ver o seu sonho sendo materializado e ano que vem a gente conte uma história legal, a história da sua aprovação. Você vai aparecer aí nos outdoors, vai aparecer aí na mídia interna, na mídia televisiva, porque com certeza o sucesso de vocês é o nosso sucesso e é isso que nós esperamos como time, como equipe, conseguir a aprovação de vocês. A gente adora os depoimentos que a gente recebe de vocês, de que estavam desestimulados em querer fazer um pré-vestibular, um cursinho, mas que resolveram estudar no CPC e lá tiveram uma leitura diferente, né? Porque nós somos diferentes, nós fazemos um trabalho diferente, um trabalho de engajamento, um trabalho a corpo nessa proximidade que a gente mantém com os nossos alunos. Nós temos uma pessoa incrível no comando, que é o professor Clemilson, uma pessoa extremamente comprometida, uma pessoa extremamente organizada e que sempre procura fazer o melhor de maneira mais democrática para todos que estão envolvidos nesse processo. Então continue acreditando no seu sonho, continue tendo a atitude para fazer a diferença, que logo logo a gente vai colher os frutos. Nós vamos dividir nossa aula de hoje em dois momentos, tá? O primeiro momento eu vou explicar isso aqui para vocês. Vozes verbais, discurso direto e indireto, e aí eu vou dar uma pausa e vou indicar algumas páginas do material de vocês para que vocês possam resolver as questões. Quando chegar lá na hora de resolver as questões, eu explico para vocês como é que eu quero que vocês procedam, para a gente poder aqui fazer mais ou menos uma aula invertida. Então nós vamos fazer duas aulas invertidas, essa daqui e a próxima, tá? Somente com resolução de questões. Eu vou finalizar aqui o livro 3, são os dois últimos tópicos que a gente tem, porque logo logo a gente já vai entrar no livro 4, porque a gente precisa encerrar nossa programação até a metade de outubro, para dali, né, doravante, só fazermos exercícios de revisão. Rapaz, eu estou preparando um material de revisão para vocês, aquele material show, para a gente poder realmente treinar as competências, as habilidades do Enem e podermos aí estarmos bem além, bem acima do nível normal dos outros candidatos e fazer aí toda a diferença dentro do processo. Então nós vamos apresentar nessa aula de hoje para você Voices of the Verb, ou voz do verbo. A voz do verbo em inglês consiste na forma gramatical assumida pelo sujeito
para indicar se o sujeito é o executor da ação ou recebedor da ação. Então, basicamente, a voz do verbo só serve para isso. Quando você tiver o que nós chamamos de voz passiva, você tem um texto de caráter impessoal. Textos com abordagem impessoais são geralmente textos formais, não esqueçam disso. Toda vez que eu tiver no inglês a voz passiva, eu vou ter textos impessoais, e textos impessoais são textos de caráter formal. Na língua inglesa, a título de informação, há 3 vozes do verbo: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, que nós vamos estudar agora com vocês. A famosa active voice, ou também conhecida como voz ativa, é a voz em que o sujeito é o executor da ação. Isto quer dizer, usa-se essa voz quando o executor da ação é específico, já que enfatiza o executor da ação. Então fica bem claro que toda a ação descrita pelo verbo, ela está centrada no elemento agente, que é o sujeito. Por isso que a gente tem lá a famosa voz o quê? Voz ativa. Então, claramente, você vai encontrar cenários como esse aqui. The students will take their midterm exam next week. Olha aí. Os alunos farão, né, uma espécie de prova, a prova ali do meio do ano, né, um exame do meio do ano, na próxima semana. Então, veja que o verbo fazer, ele está todo centrado no elemento alunos, students, que é o sujeito da ação. Então, claramente aqui, a gente tem voz ativa. Os alunos farão seu exame intermediário na semana que vem. Se você questionar, indagar o verbo, quem é que vai fazer isso aí, você obtém como resposta os alunos. Então, claramente, é um modelo de voz ativa, já que a ação descrita pelo verbo, ela está toda centrada no elemento agente, que é o sujeito. Outro exemplo de voz ativa que nós temos é James studied the proposal to add another floor on the house. Então, você vê que a casa ela só tem um pavimento, e aí o James pensou em aumentar a casa construindo mais um pavimento, né? Então, o James estudou a proposta de adicionar um outro pavimento, um outro andar na casa. Então, nesse caso, quem estudou a proposta foi o James. O verbo estudar, ele apresenta uma ação completamente voltada, determinada para o elemento agente, que é James. Então, nós temos um exemplo clássico de voz o quê? De voz ativa. Essa voz ativa escrita dessa maneira, falando a partir da terceira pessoa, ela também é impessoal e ela também pode qualificar textos considerados formais. Seguindo a jornada das vozes do verbo, você encontra uma terceira voz, a segunda voz, chamada de reflexive voice ou voz reflexiva. A voz reflexiva, o sujeito é, ao mesmo tempo, o executor e o receptor da ação. Isto é, usa-se essa voz quando a ação recair sobre o próprio sujeito. Então, vamos lá. O sujeito é agente e o sujeito é o quê? Paciente. Para que isso fique mais claro, a língua inglesa não constrói voz reflexiva sem a utilização de pronomes reflexivos. Então, toda voz reflexiva sempre vai ser construída com um pronome reflexivo, que são aqueles pronomes que no singular são terminados por self e aqueles que no plural são terminados por selves. Então, quando o sujeito for I, myself, e you, no singular, yourself, o he, himself, o she, herself, e o it, itself, o we, ourselves, e you, yourselves, e o they, themselves. Sempre que você tiver sujeito, verbo e reflexivo concordando com o sujeito, você vai ter o que nós chamamos aqui de voz reflexiva, que é um caso clássico de voz verbal em que a ação recai sobre o próprio sujeito. I wash myself every single day. Veja que o wash é o verbo banhar, lavar. Eu pratico a ação, eu mesmo recebo a ação recai sobre o próprio sujeito, então fica eu me banho todo dia. I wash myself every single day. A ação que recai sobre o próprio sujeito, voz então reflexiva. The kids amused themselves in the woods. Kids é o sujeito, amused é o verbo divertir-se, né? E o themselves
indica que a ação recai sobre o próprio sujeito, já que as crianças praticam e sofrem e recebem as mesmas ações. As crianças se divertiram no bosque, na floresta. Então, nós temos aqui uma ação que recai sobre o próprio sujeito. Então, nós temos a ação reflexiva, que é também caracteristicamente uma das vozes do verbo, tá? Construídas dessa maneira, se reportando ao sujeito em terceira pessoa, essa ação que recai sobre o próprio sujeito pode também ser utilizada com um cunho extremamente formal. Agora chegou a hora da gente observar o que é uma voz passiva ou passive voice. A voz passiva, o sujeito é o receptor da ação, também conhecido como sujeito paciente. O que isso quer dizer? Nós usamos geralmente essa tal de voz quando o executor da ação for um agente indeterminado ou desconhecido, e assim enfatizando o receptor da ação. Por isso que a voz passiva ela é a predileta na construção de textos informativos, notícias, reportagens, alguns modelos de editoriais, ou então carta aberta, entre outros elementos. Alguns elementos podem ser escritos em terceira pessoa, ou então você não tem o elemento executor sendo apresentado, ou seja, indeterminado ou desconhecido, e se utiliza esse recurso justamente para valorizar a ação em si, em detrimento do ente, do elemento responsável pela execução da mesma. Na língua inglesa, uma voz passiva ela é formada pelo verbo ser ou estar em qualquer tempo, seguido de um verbo no particípio. Então, will be é o futuro do verbo to be, que é verbo auxiliar da voz passiva, e o taken é o verbo aí escrito no particípio. Então, the midterm exams will be taken by the students next week. Eu não sou obrigado a escrever um agente da passiva, a não ser que eu considere o agente relevante para o entendimento do período. Os exames intermediários serão feitos pelos alunos na semana que vem, ou então os exames intermediários serão feitos. E aí eu não me preocupo em relatar, em indicar quem é o ente responsável pela execução dessa ação. Ou seja, eu não me incomodo em dizer que esses exames serão feitos pelos alunos. Isso aí não é relevante. Então, will be taken, caracteristicamente, é uma estrutura passiva, que é tipicamente uma estrutura formal, utilizada em textos informativos, principalmente em notícia e reportagem, que são dois gêneros que caem bastante nas provas do Enem. The proposal to add another floor on the house was studied. Olha aí. Verbo ser está no passado, was, e o particípio passado do verbo study, que fica studied. Então, a proposta de adicionar, né, um outro pavimento à casa foi estudada. Então, nesse caso, eu tenho também a replicação da voz passiva. Eu valorizo a ação em si, o que importa foi que essa proposta foi estudada e eu não levo em consideração exatamente quem foi o autor, quem foi o mentor da ideia, tá bom? Então, claramente, a voz passiva, ela versa sobre a valorização da ação em si, e você encontra a voz passiva em textos formais, utilizando o verbo ser ou estar, que é o verbo to be, em qualquer tempo, sendo ele acompanhado de um verbo no particípio. Bom, e o que é o tal do discurso direto e indireto, também conhecido como reported speech? Bom, chama-se de reported speech, ou discurso indireto, a maneira de falar sobre algo que alguém disse. Essa construção é muito utilizada nos textos informativos para repassar uma notícia ou uma informação. Dessa maneira, a mensagem é falada na voz de quem está contando a ação e não de quem a viveu. Esse mecanismo do idioma possibilita melhorar a estética do texto e passar mais credibilidade ao fato apresentado, já que você vai geralmente citar, reproduzir literalmente a fala de algumas pessoas, que caracteriza aí o tal do discurso de autoridade, né? Então eu abro aspas e aí dentro daquelas aspas eu reproduzo literalmente, né, ipsilitre, a fala de alguém, que serve para referenciar essa notícia ou informação, passando mais credibilidade no processo de construção daquele texto. Então, o discurso indireto é um recurso bastante utilizado em textos informativos. Na língua inglesa, nós temos essencialmente dois tipos de discurso. O direct speech, que é o discurso direto, que é aquele que eu já acabei de dizer para vocês, ou seja, a reprodução literal da fala de alguém.
Ou então, quando eu opto por contar para você o que alguém me disse, só que ao invés de usar as palavras daquela pessoa, eu vou utilizar as minhas próprias palavras. Aí ele é chamado de Indirect or Reported Speech, que é a paráfrase ou então a reprodução ou rephrase, como dizemos em inglês, que é quando você vai reescrever a fala de alguém utilizando esse mecanismo. Então o que a gente faz aqui, nesse nível, é só apresentar para você os tipos de discurso. Discurso direto. Tina told me I am happy. Tina disse-me estou feliz. Então, literalmente direto, estamos abrindo aspas. Então, as aspas servem para marcar que aquela fala não é minha, e sim são as palavras literais de Tina. Discurso indireto. Tina told me that she was happy. Tina me disse que ela estava feliz. Eu reportei, eu reproduzi a fala que a Tina me apresentou, que ela me disse. Então, em cima é direto, embaixo é indireto, em orações afirmativas ou negativas. Nas orações conhecidas como interrogativas, eu posso ou não usar o pronome interrogativo. Se eu usar o pronome interrogativo no direto, ele vai aparecer no discurso indireto. Se eu não usar, eu tenho que usar o conectorzinho with, como é o exemplo aqui. Anne asked, will you travel tomorrow? Anne perguntou-me, né? Você viajará amanhã? Anne asked me if I would travel the next day. Anne me perguntou se eu viajaria no dia seguinte. Então eu tenho aqui uma interrogativa direta e eu tenho uma interrogativa indireta, que é justamente a reprodução, né, da pergunta que fora feita por outrem ou por outra pessoa. É possível também a construção do discurso indireto através de comandos, de instruções, de proibições, advertências, ou seja, utilizando a estrutura imperativa. Então, para utilizar o imperativo, nós devemos sempre recorrer, quando vertermos a oração do direto para o indireto, na forma de infinitivo. Liz said, don't open the door. Liz disse, não abra a porta. Liz ordered not to open the door. Liz ordenou, comandou, mandou, pediu para não abrir a porta. Se você for fazer algum concurso em alguma banca e precisar de mais detalhes, o seu livro, ele traz esses detalhes do processo de versão. Você pode também procurar na internet e, se persistirem as dúvidas, estou disponível para ajudar no que for preciso. Pode só mandar uma mensagem se identificando e pedindo aí qualquer tipo de ajuda, de auxílio, que a gente está disponível para ajudar vocês. Agora chegou o momento da parte prática da nossa aula, tá? Mas antes, né, deixa eu só repassar aqui esse quadro resumo dos tipos de discurso. Então tá aqui, características para você não vacilar, que não deixa de ser prático, né? Direct speech, discurso direto, geralmente ocorre o uso de aspas. Tem um grupinho de pausa que é feito por 2 pontos, uma vírgula, porque você está introduzindo a fala de alguém. Por conta desse grupo de pausa, a tua leitura é uma leitura travada, é uma leitura não dinâmica, e literalmente você transcreve o que foi dito. No reported speech, a gente não usa aspas, não tem grupo de pausa, então eu torno a leitura mais dinâmica. Como é um recurso estilístico, eu opto por contar aquilo que foi dito com as minhas palavras, ele funciona como elemento de embelezamento do texto. Então tá aí um quadrozinho, um resumo bacana para você identificar um e outro, e eu endosso aqui a minha solicitude em ajudar-lhes caso os senhores precisem. Agora sim, a parte prática, em um passo extra, né, one step further. Nessas 2 próximas aulas a gente vai resolver alguns exercícios aqui do livro de vocês. E aí a gente vai usar o esquema da aula invertida. Você vai ler no primeiro passo o enunciado e as respostas antes do texto. Depois você vai identificar o que está sendo pedido no enunciado. No terceiro passo, você vai para o texto e vai tentar lá localizar a informação solicitada no enunciado. E aí é onde vem o diferencial. Você vai usar até 3 minutos na resolução de cada item. E aí, esse vídeo que eu vou continuar gravando, ele será a sua chave de resposta. Eu só volto mostrando o texto, onde está a resposta e comentando a alternativa correta com vocês, tá bom? Beleza? Então são 8 questões. Vocês vão gastar aí uma média de 3 minutos, 4 minutos em cada questão, daí uma média de 32 minutos, então vai fechar, né, a nossa aula nos 50 minutos numa boa, e aí eu volto já somente para comentar essas questões com vocês. O material de apoio que você vai utilizar é o seu livro, é o livro número 3,
E as questões que eu quero que vocês tentem responder são essas aqui. Né? Questão 27 da página 239, a 25 da 238, a 11 da 232, a 12 da 232, questão 13 da 232, questão 14 da 232, 233, questão 15 da 233 e questão 16 da 234. Então agora você vai pausar o vídeo, né? Pode até pausar nessa tela aqui, ver quais são as páginas que eu estou indicando para você, vendo qual é as questões. Vai tentar responder cada questão usando no máximo 3 minutos. Quando terminar todas, aí você vai checar suas respostas com a minha gravação aqui, comentando cada uma delas, tá bom? Então, sucesso para você e eu volto já já com a resolução de cada uma dessas 8 questões com vocês. Muito bem, galera. Então, depois de vocês treinarem, né, essas resoluções contra o relógio, que é importante para você simular aí o mesmo grau de dificuldade, para você simular a mesma dinâmica de resolução do Enem, a gente vem agora com Praticando com o Professor, onde eu irei comentar cada uma das questões que eu indiquei para que vocês fizessem. Na semana que vem nós vamos fazer algo semelhante. No final desse vídeo aqui vocês vão encontrar as questões que eu quero que vocês respondam. Vocês vão fazer a mesma coisa, usando o mesmo esquema de até 3 minutos. E aí eu vou gravar o vídeo somente resolvendo todas as questões com vocês. Combinado assim? Então vamos para frente, galera, que o Enem não espera. Bom, a primeira questão que eu solicitei a vocês é uma questão de número 27 da página 239. Uma questão que foi solicitada a priori pela banca da Universidade Estadual do Maranhão, a questão da UEMA, né? Então a galera que se interessa pela UEMA, a UEMA adora cobrar essas questões de gêneros textuais. Então nós temos um pudim indiano, é uma receita culinária, que é um texto injuntivo, é um texto informativo. Toda receita tem o mesmo layout, né? Um texto descritivo, que é a lista de ingredientes, e um texto injuntivo, geralmente marcado por verbos no imperativo, que é uma utilização aí de comandos no ato de preparar os determinados alimentos. A questão solicitava o seguinte: o trecho que caracteriza a textura do pudim é o seguinte, tá logo aí na letra A. Ele diz: to be slightly firmer, let it stand for 30 minutes before serving. Bom, algumas expressões aqui, elas seriam expressões marcantes para você marcar a letra A. Ó. Para ficar levemente mais firme, firm em inglês é firme, firmer, que nós vimos no livro 2, é o grau comparativo de superioridade, né, do adjetivo firm. Então, para ficar um pouco mais firme, deixe-o, né? Deixe-o durante 30 minutos, né? Antes de servi-lo. Então, é que fala da textura, firmeza. Firmeza é textura, né? Na culinária. Então, a firmeza, né, do pudim está ligada à textura. Na letra B, cozinhe em água quente por mais 20 minutos. Na letra C, despeja a mistura, né, em um prato, né, próprio para cozimento de tamanho médio, untado, né, buttered, né, untado, passado manteiga. Pré-aqueça o forno moderadamente e coloque, né, o que a gente chama de cereal no topo, né, da panela que você vai utilizar para que possa ser utilizado o que a gente chama, né, de banho-maria. Tá? Então, o que fala da textura é a alternativa A. Então, você que treinou, que praticou, que viu aí que a alternativa A é a alternativa correta, meus parabéns. Se você errou, analisa aí direitinho onde foi que você errou, que vai dar certo na próxima vez. No final de cada questão, eu vou sempre disponibilizar esse card aqui com mais detalhes. Se vocês necessitarem, podem estar fazendo aí a leitura, podem até pausar o vídeo para ler essas informações adicionais para vocês. A próxima questão aqui da nossa aula invertida, no Praticando com o Professor, é a questão que já caiu no Enem. É a questão de número 25, da página 338. E aqui é um exemplo de flyer, né, de folheto, né? E aí a gente vê lá, Spring Break Camp, ou seja, é o famoso, né, acampamento de primavera. Vai acontecer entre os dias... de 23 a 27 de março, na época lá foi 2015. Fun with folk art, ou seja, diversão com arte folclórica. A arte pode ser feita, olha aí, voz passiva, art can be made, voz passiva, então é um texto formal, tá? Por qualquer um. Dos pioneiros, né,
das fronteiras da Flórida até as tribos indígenas Timucuã, a tradição artística ao redor, né, de muitas culturas. Aprenda como fabricar, né, cerâmica, né, pottery, cerâmica americana, como cantar canções folclóricas dos pioneiros e ouvir as diversas histórias contadas, né, através de gerações, né? Então, é um evento de verão que tem a ver e que mistura dois elementos de maneira bem formal, né? Ele está convidando aqui, que são os elementos da arte e da cultura. Eles estão aqui engajados e misturados. Então, a alternativa certa vai ser a alternativa A. Tendo em vista a procura por atividades de lazer em períodos de recesso escolar, este folder. Ele divulga uma proposta de acampamento com abordagem temática, né, que é arte e cultura. Anuncia a exibição de uma série de filmes sobre tradições culturais, não é. Comunica a abertura de inscrições para um curso de música folclórica, também não. Encoraja a realização de oficinas de contação de história para crianças, também não. Né? Lembrar que a oficina geralmente em inglês é o termo workshop. Convida para a apresentação de uma peça teatral sobre cultura indígena, também não. Então, letra A, que engloba melhor a ideia temática que é arte e cultura no acampamento de primavera. Questão do Enem, alternativa A, seus lindos. Próxima questão. Tá aqui o cardzinho, tá aqui a tradução, qualquer dúvida já sabe como é. Próxima questão da nossa aula do Praticando com o Professor é a questão também da UEMA, né? Livro 3, capítulo 1, questão 11 da página 232. Você tem aqui à direita a capa do livro, né? Tá ali a capa do livro, tá a foto da Gisele Bündchen, tá o título do livro. E aí você tem 3 parágrafos. E aqui dá para você perceber bem o uso do discurso direto, né? Quando abre aspas, é a própria Gisele Bündchen falando. Então é um discurso de autoridade, o que ela fala é importante. Estou feliz, lá no último parágrafo, estou compartilhando com vocês minha jornada, através de muitos altos e baixos, que me fizeram ser quem eu sou hoje. Ou seja, ela concluiu. E aí ele usa a linguagem formal, dizendo que ela começou na sua carreira de modelo aos 14 anos de idade. Desde então, ela apareceu em mais de 200 capas de revistas, em mais de 600 anúncios de campanha, e já percorreu mais de 800 shows de desfile de modas durante o mundo todo. E foi considerada a supermodelo mais paga do mundo por 15 anos. E então ela decidiu se aposentar no ano de 2015. Ela é casada com o famoso jogador de futebol americano, né, o Tom Brady. Hoje ela tá morando na Flórida, né? Ele tá atuando no Tampa Bay Buccaneers. E tem 2 filhos, não é isso? O Benjamin, que na época tinha 8 anos, e a filhinha Vivian, de 5 anos, que falam português divinamente bem. Se você se interessou pelo tema, pode procurar no YouTube um programa Conversa com o Bial, em que a Gisele ela foi entrevistada e o Tom até fez uma participação. É um casal bacana, bem interessante. Os partos dela, os 2 foram em casa, na banheira de casa, né? Foram partos humanizados. E aí, dá uma conferida lá, que é bem interessante, um estilo de vida bem bacana, né? O Tom, ele é um atleta já quarentão, de um esporte que exige muito, né, do corpo do atleta e também da mente. Ele tem um QI futebolístico muito elevado. E ele disse que enquanto estiver se sentindo bem para jogar, ele vai continuar jogando. E aí tem muitas curiosidades lá. Procura no YouTube, Conversa com Bial, com a Gisele Bündchen e o Tom Brady. Vale a pena você assistir, é super importante. O que está propondo aqui a questão? Questão número 11 diz o seguinte: o texto tem por objetivo, fácil demais, descrever o modo de vida da família de Gisele Bündchen? Não. Informar quando Gisele começou a carreira? Não. Demonstrar as participações dela em publicidade? Não. Promover o lançamento de um livro. Lá no começo do texto a gente percebe, logo na introdução, que ela fala do lançamento do novo livro. E aí ele vai ao longo da reportagem apresentando trechos de discurso direto e indireto, como discurso de autoridade dela, para poder referendar ainda mais a aquisição desse livro. E enumerar os shows dos quais ela participou também não. Então, alternativa D, aqui no final dessa questão, tem mais um cardzinho aqui, para você pegar, né, o início lá do texto, onde fica lá a resposta certa, e a gente continua zapeando aqui com a próxima questão, praticando com o professor, que é a questão
de número 12 da página 232, que é o Guia de Viagens de Israel. Então, claramente aqui você vai observar nesse guia de viagens a utilização de diversos elementos que vão ajudar você a identificar qual é, né, o propósito desse texto, né? Então, lembrar que essa questão também apareceu no Enem e você vai encontrar aqui logo no início a resposta que vai ajudar você a entender. Ele vai falar sobre o fato de Israel sempre tem sido um destino, né, fantástico para os viajantes, que fala que isso acontece desde a época dos profetas até os dias de hoje. Em outras palavras, sempre aborda a questão de sempre receber diversos visitantes. E aí ele fala sobre essa questão da Terra Santa e dessa busca espiritual que muitas pessoas, em relação a outros turismos culturais, procuram. Dias de praia e também viagens ecoturísticas. E ele fala sobre o casamento entre a controversa, né, questão histórica evolutiva de Israel, que pode ser simplesmente fantástica, né, exhilarating, e também desgastante. E aí ele vai apresentar, olha só, templos, cidades abandonadas, fortes abandonados, ruínas e centenas de outros elementos associados com a Bíblia. E aí ele continua falando sobre diversos tipos de características, tá bom? Então é um texto bem fácil de você captar a essência dele e que vai trabalhar aqui com a questão do processo informativo. Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. O trecho do Guia de Viagens de Israel descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares na A, informa hábitos religiosos para auxiliar os turistas a entender as diferenças culturais na B, divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem na C, recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos na letra D, e na letra E, apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros, que é o objetivo principal desse tipo de texto, tá? Então, nesse caso aqui, a alternativa ela engloba boa parte dos itens das alternativas anteriores, que só abordam pontos específicos, onde a alternativa ela reúne todos eles numa alternativa, digamos assim, mais completa e que está mais condizente com a proposta do texto. Tá aqui o card, se você precisar, foi feita aqui uma tradução legal para você. E a próxima questão para a gente seguir viagem no Praticando com o Professor, na nossa aula invertida de hoje, é o Analyze an Advertisement, ou seja, analise um anúncio, uma pauta publicitária, é a questão número 13 da página 232. Já destaquei aqui um fragmento para vocês muito legal, que diz o seguinte: para os nossos propósitos aqui, nenhum desses importa, que é justamente essa questão de saber se o anúncio serve ou não, né, para a sociedade. Nossa tarefa é analisar anúncios e ver se nós podemos compreender como eles podem fazer o que realmente fazem, ou seja, se eles servem para o seu propósito comunicativo no qual eles foram constituídos. E isso deixará a tarefa de como nós interpretamos nossas conversas bem mais ampla do que os contextos culturais, morais e sociais para outra, o que? Oportunidade ou ocasião. Nesse caso, nós vamos encontrar como alternativa correta a alternativa A. O principal objetivo do texto é analisar anúncios e procurar entender como cumprem o seu papel. Ficou bem claro lá naquela passagem que a gente identificou lá como resposta correta ao longo do texto. Então você tem que procurar sempre ler primeiro, né, o enunciado do item, ler as alternativas, para quando você for ler o texto, a tua leitura já seja uma leitura mais voltada em busca da resposta certa, uma leitura mais efetiva. Tá aqui o card com a tradução legal da passagem lá que eu trouxe para vocês. E a gente segue viagem falando ainda sobre aula invertida no Praticando com o Professor nesse encontro de hoje, com exemplos práticos de diversos gêneros textuais, cobrando também discurso direto e voz passiva misturado no processo. Bom, geralmente as garrafas de Sprite elas são verdes. Só que essa garrafa de Sprite, ela é branca, ela é transparente. E existe um motivo. Same Sprite, new clear bottle, ou seja, mesmo refrigerante, nova garrafa transparente. Por quê? Porque a garrafa verde,
ela não era facilmente reciclável. Ela era utilizada para fazer produtos bem específicos na indústria. Enquanto a garrafa transparente, ela tem um uso mais massivo dentro da indústria, então era mais fácil de se reciclar. Por isso que aparece lá no canto superior direito, ou seja, que é uma garrafa 100% reciclável. Então a ideia aqui passada é a seguinte, vamos lá. O uso de recursos de linguagem verbal e não verbal é comum em peças de propaganda. No anúncio visto, o efeito de sentido desejado pelo anunciante é reforçado pelo uso da imagem da garrafa transparente, porque é ele que reforça a ideia de que o produto é o mesmo, ou seja, ele é transparente, né, o refrigerante, e só a garrafa que é nova, né? Ou seja, eu reforço a ideia de que eu tenho o mesmo produto numa nova embalagem. Então a garrafa é que é o elemento o quê? O elemento utilizado para atingir esse reforço de sentido. Tá bom? Beleza? Alright? Que a ideia era justamente informar que eu tenho o mesmo produto num novo vasilhame que agora é ecologicamente correto. Lembrando que as empresas procuram muito trabalhar com essa perspectiva de serem eco-friendly ou amiguinhas do meio ambiente. Bem, a próxima questão é um infográfico que fala sobre Music Streaming Revenues Overtake CD Sales in the US, ou seja, que foi justamente no período, né, foi um gráfico da Forbes, em que os lucros, né, do streaming de música, eles acabaram superando na época as vendas de CD nos Estados Unidos, né? Então ele está comparando aqui 2 anos na época, que era 2013 e 2014, lembrar que o Enem também adora trabalhar fatos que aconteceram há 10 anos, fatos que aconteceram há 9 anos, 8 anos, ele não é totalmente 100% atualizado. Aí você percebe pelo gráfico das setas que estão baixando, né, em vermelho, e aí você tem lá a comparação sempre de downloads, de streaming de CD, de vinil, de sincronização de royalties e músicas e vídeos, entre outros. Aí você vê o que está subindo ali, que são essas setas que estão em verde. Né? Então, não é só o gráfico, também tem um texto escrito aí embaixo. E quando você faz a leitura dos dois de maneira, né, agregada, que é justamente essa parte escrita aqui, você consegue identificar como alternativa correta, alternativa C. O gráfico produzido com base nos dados publicados pela Associação da Indústria Fonográfica da América, a RIA, evidencia a queda na lucratividade nas vendas de CDs nos Estados Unidos. O que aumentou durante a pandemia foi a venda do vinil. Com mais tempo em casa, muitas pessoas passaram a ouvir, né, e degustar mais o vinil. Com base no gráfico e no texto, sua finalidade é afirmar que, letra C, os CDs não foram a única mídia afetada pelo surgimento dos serviços de streaming. Pode reparar lá no gráfico que os downloads também estão sofrendo com essa nova competição digital, né? E hoje em dia, isso naquela época, hoje em dia, basicamente a gente faz download de tudo e usa bastante o sistema de streaming que veio para ficar e é um caminho sem volta, né? Eu acredito que é um caminho sem volta e dificilmente a gente vai se livrar desse tipo de modalidade de consumo de produto. Então tá aqui a tradução completa lá do texto, que você associa com a leitura do gráfico, indicando aqui a alternativa correta para você. Bom, na próxima questão, praticando com o professor, nós vamos encontrar aqui, eu acho que essa é a última questão que a gente traz para vocês, que é a questão de número 16. Então nós temos o noivo e a noiva em cima do bolinho de casamento, e a noiva, infelizmente, afundou no bolo, né? Você sabe que às vezes você precisa perder medidas rápido, né, para caber ali na roupa, né? Então tem até alguns programas que são sugeridos, que você pode fazer para perder peso ali rapidamente. Então você pode utilizar, por exemplo, produtos de emagrecimento rápido, que é o caso do Slim Fast. Ou seja, Slim em inglês é magro, delgado, fino, né? Então ficar magro rapidamente. Aí de maneira bem informal, né? Ele utiliza aqui um discurso direto e informal, olha, nem bota verbo auxiliar. Need to lose a little weight before your wedding, ou seja, precisa perder um pouquinho de peso antes do seu casamento? Então use o produto conhecido como Slim Fast para você poder caber ali no vestido e aí depois vida que segue, né? Que é para justamente não ter nenhum tipo de problema. Tem gente que nem compra vestido, aluga, porque é um evento único, você só usa uma vez, nem faz muito sentido você gastar dinheiro, um absurdo de grana num vestido, você só vai usar uma vez e vai ficar ali encostado.
Cartazes são ferramentas valiosas no âmbito da comunicação, para anunciar produtos, promover campanhas ou divulgar eventos, entre outras finalidades. O texto em forma de cartaz tem o propósito de, letra E, persuadir o leitor a consumir o produto anunciado, que é um produto para emagrecimento rápido, a fim de que a pessoa possa caber ali num traje, numa roupa, para uma ocasião especial, no caso aqui, um vestido de casamento. Tá aqui o card, né, com a tradução da mensagem proposta para vocês. E aí, na próxima aula, no próximo episódio, nós vamos continuar somente com interpretação textual, nesse mesmo esquema de aula invertida. Para você saber o que você precisa estudar, eu vou disponibilizar aqui para vocês 2 telinhas com essas questões, que são as questões que a gente vai resolver aqui. Todas ainda do capítulo 1, as questões 17, 18, 19, 20, questão 1, 2, 3 e 4, e ainda do capítulo 1, as questões 5, 6, 7, 9, 10, 23, 24 e 26, para que vocês possam fazer seguindo aquelas mesmas diretrizes da aula invertida, usando 3 minutos para cada questão. E aí, no próximo encontro, eu volto somente para comentar todas elas com vocês, como nós faríamos presencialmente, tá? Aqui estão os meus contatos. Caso vocês precisem de qualquer coisa, estamos disponíveis para ajudar vocês a conquistarem o sonho de vocês, tá? Então, tenham vontade, tenham desejo de conseguir passar, mas também tenham a atitude de correr atrás da vaga de vocês. Ataca a vaga, rapaz! Ataque a vaga, que a vaga é sua, tá lá lhe esperando. E ano que vem vai ser um prazer reencontrar você, ouvir a história da sua vida e saber o quanto que você conseguiu se superar e chegar lá na sua tão sonhada, almejada aprovação. Gratidão, um beijo fraterno a todos e a gente se encontra na próxima aula de língua estrangeira, língua inglesa, aqui pelo CPC, porque no CPC você se garante. Fui, galera!